E bora, pessoal, vamos juntos aqui. Big Data Bet tá na área de novo, trazendo hoje para vocês aqui uma ferramenta bem especial para você explorar diversos cenários no live. Vou mostrar aqui como ela funciona. Dá para fazer bastante coisa aqui, muita coisa boa aqui, hein? Então vamos lá. Esta ferramenta eu chamo de ferramenta de transição de gols, certo? E atualmente ela está numa versão bem legal aí que o nosso amigo Alexandre Fernandes idealizou aqui para nós, né? Já usando uma versão antiga. Ela primeiramente foi colocada dentro de um Excel, acabou ficando muito pesado. Depois nós passamos para o Power BI e agora ela está nesta plataforma aqui, que ela é feita através do Python, e ela possui atualização automática. Não veja só, todo dia atualiza, você vai ter sempre os dados aqui bem atualizados, bastante coisa. E ela é baseada num estudo de cadeias de Markov, né? Bem basicamente, aqui só para introduzir aqui a noção desse modelo para vocês, a gente tem ideias aqui sobre transição de gols e muito mais coisas que eu vou mostrar para vocês aqui. Mas basicamente, quando um time marca o primeiro gol, qual a probabilidade dele tomar o empate ou qual a probabilidade dele fazer o segundo? Caso ele faça o segundo, qual a probabilidade dele fazer o terceiro e por aí vai. Por isso, transição de gols, tá, pessoal? É uma ferramenta bem legal, eu mostrei para alguns traders mais conhecidos aí do cenário das apostas do Brasil. Vou botar aqui só para você ver, eu mandei essa mensagem aqui para o Netuno, que vocês devem conhecer, né? Exatamente porque ele é um cara que atua no live, né? Então, explicando para ele aqui, o que eu digo aqui? Bem basicamente ali eu falo em algum momento que isso é como se fosse a memória do trader, né? Ele gostou, achou bem interessante a ideia, né? Explorar alguns métodos que ele usa, que eu sei que é o vovô, ou o favorito para pegar primeiro gol, coisas do tipo que no live faz muito sentido usar essa ferramenta, tá? Então foi aprovada aí, já é um bom sinal, aprovada pelo Netuno, então sempre é um bom sinal, né? E agora mostrando para vocês aqui a parte técnica aqui, como é que tudo funciona. Nós temos dados aqui, pessoal, vem desde 2019, tá? Então, bastante coisa. Temos aqui mais de 100 ligas. Beleza? Então, é um conjunto de dados bem robusto aqui pra gente trabalhar. E quando eu não seleciono nenhum filtro, porque você pode ver aqui, ó, vamos começar aqui parte por parte. Filtro de liga, filtro do time casa, filtro do time visitante, temporadas. E aqui eu vou especificando, ó, o tempo. Se eu quiser mexer aqui no tempo, eu também tenho como especificar range de odds do casa, do away, do over. E aqui eu vou especificando, ó, quem fez o primeiro gol, quem fez o segundo, o terceiro e o quarto, para eu entender aqui qual a probabilidade do próximo gol, certo? Quando eu não filtro nada aqui, deixo exatamente como está aqui quando a gente entra, então nós temos um cenário bem global aqui com muitos jogos, tá? E a gente já sabe então, né? Porque a gente pode fazer uma pesquisa global também, para ter essa referência, né? Então a gente já sabe aqui, por exemplo, que de uma forma bem global, desde 2019, olhando todas as ligas, 51% das vezes é o casa que vai fazer o primeiro gol, tá? 47% das vezes é o casa que vai fazer o segundo e por aí vai. Ó. A nossa análise vai até o quarto gol, exatamente porque quando a gente faz uma especificação melhor do cenário do jogo, nós acabamos reduzindo bastante o volume, tá? Eu já vou mostrar isso para vocês. Então a gente acaba tendo uma análise um pouco fraca devido ao baixo volume, por isso eu coloco só até o quarto gol, né? Já é o suficiente aqui, dá para explorar bastante coisa aqui. Logo abaixo aqui nós temos os resultados, tá? Dos mercados, aqui o match odds, aqui o over e aqui o ambas. Então, num geralzão, a gente já sabe aqui, já que eu não selecionei nenhum filtro, a gente já sabe que 43% dos jogos é o casa que ganha, tá? O over bate 48,7% das vezes e o BTTS, né, o ambas marcam 51% das vezes. Aqui nós temos, bem interessante, o minuto médio do primeiro gol home, away e o desvio padrão. O que isso aqui significa, pessoal? Já que nós estamos olhando aqui de uma forma bem global, a gente sabe que o minuto médio do gol home é 39. Mas ele possui um desvio padrão de 25. Como o desvio padrão aqui é dado na mesma unidade de medida da média, então nós sabemos que esse primeiro gol pode variar 25 minutos acima ou abaixo desta média. Então no caso aqui do casa, né, do home,
Nós sabemos que 68% dos jogos, levando em consideração que nós temos uma distribuição próxima à normal, então a gente sabe que 68% dos jogos, esta média vai variar 25 minutos para cima ou para baixo. Mas claro, como eu estou olhando aqui de uma forma bem global, isso aqui não nos diz tanto quanto poderia. Assim que a gente especifica os times, a gente consegue encontrar dados bem interessantes, times bem consistentes aqui. E continuando aqui, para a gente já seguir para alguns exemplos, tá? Aqui eu tenho o minuto que sai o primeiro gol, minuto do primeiro gol. Aqui no caso, quando não tem gol, né, 0 a 0, vai ficar toda essa coluna aqui dos jogos 0 a 0. E no restante aqui o minuto que sai o gol. Também não faz muito sentido quando a gente olha de forma global, mas vocês já vão ver especificando um cenário como fica bem interessante essa análise. E aqui a gente tem em porcentagem, tá? Os minutos do gol. Bom, vamos lá. Vamos lá para cima de novo, pessoal, que agora nós vamos especificar um cenário, tá? Vou botar um exemplo aqui bem aleatório e depois vocês entrem aí e explorem bastante a ferramenta para verificar diversas situações. Quero trazer para vocês aqui também uma estratégia que eu utilizo essa ferramenta, tá? Beleza? Então vamos lá, vamos colocar aqui uma liga. Vamos colocar aqui o Brasil, tá? Vamos colocar a Série A do Brasil. Ó, tem até a Série D aqui no Brasil. Botei a Série A. Vamos botar aqui também, trazer aqui, ó, 2024 e botar as últimas 2 temporadas, tá? Veja que aqui começa a pesquisar. Quando eu especifico o cenário, ele é bem rápido, tá? Se eu olho de forma global, como ele tem que pesquisar aqui centenas de milhares de jogos, então pode ser que demore um pouco mais. Aqui, como eu estou sendo mais específico, as coisas já ficam mais rápidas aqui, beleza? Então, na Série A Brasil, olhando as últimas 2 temporadas, nós temos esses dados aqui. Eu vou correr bem rápido aqui, só para você dar uma olhadinha. Veja que ficou bem próximo aqui ao nosso dado global, né, que era 39, que ficou bem próximo, com desvio padrão de 25. Então não mudou muito aqui quando a gente olha só o Brasil. Mas agora vamos começar a especificar aqui, ó. Nós podemos olhar rangiose, o favorito no Brasil. Vamos ver o que acontece aqui com o favorito no Brasil, tá? Vou botar aqui até odd 2,33, tá? Um cenário aqui, uma range bem expandida, né, do favorito, que eu tô pegando aqui super favorito, tô pegando favorito, botando tudo junto na mesma gaveta. Só para nós analisarmos aqui nas 2 últimas temporadas. A gente sabe que 61% dos jogos o home marca o primeiro. E aqui temos o restante dos dados, tá? Vamos especificando cada vez mais o cenário aqui. Agora vamos olhar um time aqui. Vou botar um time aqui aleatoriamente. Vou botar o Bahia aqui, tá, pessoal? E vamos ver o que acontece. Porque quando a gente coloca o time, olha só que legal o que acontece aqui. A gente está vendo aqui, ó, o Bahia, nas últimas 2 temporadas, jogando em casa, até odd 2,33. O que se pode esperar desse time? E olha o quanto é interessante a informação que ele nos traz aqui. Então, primeira coisa, a probabilidade de marcar o primeiro gol do Bahia é de 65,22%. E aqui você nota que tem esta referência aqui, que é a média da liga, dado toda a especificação que eu fiz aqui nos filtros, tá? Então já estou considerando aqui uma média da liga somente até odd 2,33 do time jogando em casa. Por quê? Porque eu preciso dessa referência, né? Se eu tenho só ali os 65%, que tipo de referência eu posso ter? Como é que eu vou identificar se o Bahia realmente é um time bom para marcar o primeiro gol, para pegar o primeiro gol? Então, exatamente com esta referência aqui, que é esta faixa preta aqui, ó, que você pode olhar, a gente vê que o Bahia, sim, está acima da média da liga neste cenário aqui. Beleza, vamos olhar só 2024. Claro que eu vou reduzir bastante aqui a minha amostra, né, pessoal? E aqui agora eu já vejo que o Bahia ficou abaixo, ó, 60%, quando a média da liga nesta temporada, nesta faixa de odds do Casa, é 65%. Vou retornar aqui 2023 só para nós termos o volume, tá? Poderia botar mais temporadas, menos temporadas, e vou analisando assim. Beleza? Vamos olhar aqui para baixo o que acontece. Aqui tem as probabilidades do segundo, terceiro e quarto. Já vou mostrar para vocês como funciona aqui. Aqui eu tenho as probabilidades, ó. Quando o Bahia joga em casa, 52% dos jogos ele ganha. Estou olhando as últimas 2 temporadas. Estes são as previsões dos mercados, né? A probabilidade histórica. Veja que o minuto médio do Bahia, o desvio padrão é um pouco abaixo da média global.
o que é interessante. Aqui os minutos em que o Bahia marcou, os minutos em que o Bahia tomou o primeiro gol somente, pessoal. E aqui as porcentagens. Então olha só que legal aqui. Por exemplo, o Bahia, a gente sabe que até o minuto 30 do primeiro tempo, apenas 30% das vezes ele marca o primeiro gol até este minuto, tá? Porque aqui é cumulativo, tá? E aqui, da mesma forma, nós temos também essa barrinha representando a média da liga dentro do cenário que nós colocamos aqui nos filtros. Então a gente sabe que o Bahia não é um time que tem marcado tantos gols aí nas últimas 2 temporadas no início, né? Quando a gente tem uma estratégia que de repente a gente precisa que o time marque no início, isso aqui nos dá uma noção muito boa, né? Beleza? E aqui, a transição de gols é por quê, pessoal? Porque nós temos aqui até o 4º gol, né? Então eu tenho aqui, ó, 15 mais 7, 22, 23 jogos aqui do Bahia jogando em casa nas últimas 2 temporadas. E a gente tem esses dados. Tá, mas digamos que é o seguinte, você está assistindo live e o Bahia marcou o primeiro gol. Então você pode vir aqui, ó, e marcar que o Bahia fez o primeiro gol. Aqui, ó, primeiro gol, tá? Eu vou botar home, ó. Por quê? Eu quero saber agora quais são as probabilidades do segundo gol, dado que o Bahia marcou o primeiro. Então tá aqui, ó, ficou 100%, claro, né, justo, já que eu botei, que eu identifiquei que o Bahia fez o primeiro gol. E veja que interessante aqui, porque se eu tô olhando um jogo lá e o Bahia marcou o primeiro gol, vale a pena eu fazer um back no Bahia para manter aí, tentar explorar um cenário em que ele vai manter a vitória até o final do jogo, ou independente, posso fazer isso no live para fazer scalping, independente da forma como você vai explorar esta situação, a gente pode ver que não vale a pena, ó, continuar fazendo back no Bahia, tá? Porque dos 15 jogos em que ele marcou o primeiro gol, apenas 2 ele fez o segundo, pessoal. Olha só, apenas 13,33% dos jogos ele marcou o segundo gol. E o que é mais fácil de ocorrer, historicamente falando-se, é que o away marque aqui. Pois desses 15, 8 foi o away quem marcou. Ou seja, empatou o jogo, tá? E em 5 não saiu mais gol. Terminou 1-0 pro Bahia. Beleza? Então, claro, por isso que eu falei pra vocês, nós não podemos ir muito longe aqui nos gols, né? Porque quando eu vou especificando muito, ó, especifiquei o time, especifiquei as odds, diminuí aqui as temporadas, botei só poucas temporadas. E eu tô analisando uma situação, veja que aqui, ó, já olhei também que o Bahia fez o primeiro gol. Cada vez eu vou afunilando mais a minha análise e eu acabo com um volume baixo. Então digamos que o Bahia aqui tomou o primeiro gol também, tá? O segundo gol no caso foi do time adversário, ele empatou em 1-1. Então vou colocar aqui, ó, o sistema roda aqui, já trouxe para nós aqui 8 jogos em que isso ocorreu e nós temos então aqui a probabilidade do terceiro gol, certo? A maior probabilidade agora é que não saia mais gols, tá? 50% dos jogos em que isso ocorreu terminaram 1-1. Não saiu mais gol. Mas a segunda melhor opção aqui, em termos de probabilidade histórica, é que o Bahia marque o segundo, ó. 37,5% das vezes o Bahia marcou o segundo gol. E assim a gente vai indo, tá? Vai indo. Claro que se eu botar mais temporadas aqui, vou acabar tendo uma análise mais robusta, porém vou estar carregando aí temporadas anteriores que muitas vezes já não dizem muito sobre o momento atual do time, tá? Então a gente pode ver das duas maneiras, tá? Posso fazer uma abordagem mais ampla aqui, olhando mais temporadas, exatamente para ter uma noção histórica do time, e depois eu posso ir especificando melhor o cenário aqui, botando só um recorte de tempo mais atual, para entender como o time está se comportando no momento, tá? E aqui é bem interessante para a gente pegar o primeiro gol, já que a gente tem aqui, ó, essas porcentagens, né, probabilidades de que o time marque até tal minuto. Aqui nós temos as barras mostrando aqui os momentos de gols dos times. Nós temos inclusive o desvio padrão do primeiro gol, o minuto médio. Tem bastante dados para usar para o primeiro gol, tá? Do casa, do visitante. Também dá para usar para quem gosta de fazer o vovô, porque a gente entende muito bem aqui quando um time marca 2-0, qual é a próxima probabilidade, exatamente porque nós conseguimos definir qualquer cenário que esteja ocorrendo no live, mas pontuando aqui que no caso a gente não tem aqui o minuto, né? Quando a gente olha aqui a gente não tem o minuto, né?
Então, às vezes o time marcou aqui o segundo gol, só que foi lá no minuto 89. Aqui não está nos dizendo isso. Está nos dizendo os resultados históricos desse time, independente do minuto. Aí nós temos aqui o minuto, mas aqui o minuto que nós temos aqui abaixo, pessoal, é só do primeiro gol, tá? Então é isso, pessoal. Basicamente o que eu queria mostrar para vocês aqui. Fica o convite para vocês usarem, explorarem. Também fico à disposição lá no Telegram para esclarecer qualquer dúvida que eu possa. Muita coisa boa a gente pode fazer aqui, tá? Algumas pessoas me perguntam, Luciano, por que você coloca esse tipo de ferramenta que eu não encontro nem em plataformas pagas? Por que você coloca isso free, gratuito pra galera? É uma maneira que eu gosto de trabalhar, de ajudar o pessoal, tá? Geralmente quando a gente se dispõe a ajudar sem segundas intenções, veja que eu não estou vendendo nada para você, estou só trazendo uma colaboração da minha parte para ajudar quem realmente gosta de trabalhar com dados, com uma fundamentação melhor, né? E eu já percebi aqui na minha vida, na minha trajetória aqui nas apostas, a gente aprende muitas coisas, né? Que a gente pode levar para a vida também. Uma das coisas que é muito certa é que quanto mais a gente se dispõe a ajudar as pessoas, mais Deus nos abençoa e melhor se torna a nossa vida. Por isso eu mantenho essa parada aí de tentar ajudar ao máximo que eu posso a todos, e fico à disposição lá também para esclarecer qualquer dúvida em relação a essa ferramenta e em relação a qualquer outra coisa que eu possa ajudar também. Certo, pessoal? Então é isso. Um grande abraço para vocês e até a próxima.